Então, galera, a gente viu um pouquinho aí de exemplos de diagrama de fases e agora a gente vai estudar o diagrama de fases ferro-carbono. Mas por que a gente vai estudar o ferro-carbono? Porque o diagrama ferro-carbono, ele é, sem dúvida nenhuma, o diagrama binário mais importante que a gente tem hoje, porque a grande parte dos materiais que a gente utiliza, né, são os aços ligados, são os aços ferro-carbono, né? Mas o diagrama de fase ferro-carbono ele serve como base para aços ligados também, quando a gente tem baixos teores de elemento de liga, né? Claro, ferros fundidos. Então, ele é sem dúvida nenhuma o diagrama mais importante que a gente tem para estudar hoje, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, gente, para a gente ter uma conversa mais madura sobre o diagrama ferro-carbono, a gente precisa ter uma ideia de como é que funciona a solidificação dos metais, tá? Então eu vou colocar uma figura para vocês aqui e ela traz o entendimento necessário da solidificação, um entendimento básico necessário da solidificação das ligas ferrosas também, né, de ferro-carbono. O que acontece, gente? Primeiro eu tenho meu banho líquido lá, imagina só, eu peguei o meu material metálico lá, coloquei dentro de um forno, elevei a temperatura, elevei até a temperatura ficar altíssima. Tem metal que a temperatura de fusão é relativamente baixa, mas uma liga de aço, por exemplo, as temperaturas de fusão são muito altas. A gente vai ver isso no diagrama ferro-carbono também, quais são essas faixas de temperatura. Mas imagina só, elevei minha temperatura até, sei lá, 1500 graus Celsius. Aí o metal que a gente conhece, sólido aqui tudo, ele vai se fundir. Ele vira um líquido, vira um banho líquido, tá? Aí eu fui lá, joguei elementos de liga que eu queria para poder, né, gerar determinada propriedade. Aí comecei a solidificar. Eu tenho lá o banho todo líquido. Comecei a solidificar. Eu estou abaixando a temperatura. Imagina só que eu estou vendo o banho de cima aqui. O banho ele começa a ter vários pontos de nucleação, que é onde o material começa a se solidificar e vai formando cristais, tá? Aqui na figura dá para ver aqui, ó, na segunda imagem. Então, olha só, isso aqui é um banho todo líquido, aí começam a surgir pontos de nucleação, onde esses cristais começam a se formar. Os próprios elementos de liga podem atuar como pontos de nucleação, tá? Impurezas e tudo, isso tudo acaba facilitando com que o material comece a solidificar, são pontos de incentivo de solidificação. Então eu tenho alguma impureza aqui, ele começa a se solidificar em vários pontos e esses cristais vão aumentando, esses cristais vão crescendo e a quantidade de banho líquido vai diminuindo, porque vai aumentando o sólido e o líquido vai diminuindo. Chega num ponto que o líquido acaba, o banho acaba porque todo o material se solidificou. Esses cristais foram crescendo até se encontrarem, tá? Esses cristais, a gente consegue ver uma diferença nítida de um cristal para o outro. Esses cristais a gente chama de grãos. Então, tá na terceira imagem aqui, eu coloquei uma imagem de um sólido com seus grãos aí. Nesse contorno de grão, é onde a gente tem o maior índice de impureza e irregularidades na liga, tá? No material sólido. Por quê? Imagina só, eu tinha lá comecei a nuclear, o cristal vai aumentando. O que é impureza, que não cabe nesse cristal direito, ele vai jogando para fora, vai jogando para fora. Chega no final, todo aquele restinho de
de banho que ficou por último ali para se solidificar, acabou absorvendo essas impurezas da liga, tá? Então o, o grão ele acaba sendo uma região meio, o grão não, o contorno de grão acaba sendo uma região meio suja ali do metal, tá? Eu só comentei isso para a gente entender um pouco melhor sobre a influência dos contornos de grão nas ligas. A gente vai falar disso futuramente.